Olá pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma live nesta quinta-feira, dia 23 de abril. Estou vendo aqui que já entrou Mãos e Alma. Seja bem-vinda, Adriana. Pessoal que está entrando agora, vamos esperar um pouquinho. Como está aí a adaptação já depois de algum tempo confinado dentro de casa? Relacionadas ao trabalho, né? Mas sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje com um tema muito bacana, falando sobre por que você não se cura. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Por que você não se cura? Quais são, né? O que está por trás dessas patologias crônicas que dificultam a gente ter no mínimo, uma diminuição de sintomas melhor, né? Para que aquela questão do bem-estar fique cada vez mais tranquila. Boa noite, Robertão, Tortelli. Temos que continuar o nosso bate-papo animal lá, hein? Foram muitos pedidos depois da live feita com o veterinário Roberto Tortelli. E nós vamos dar continuidade aí, né, num bate-papo bem bacana, vinculando esses dois trabalhos. Franciele, boa noite, seja bem-vinda. Keila, nossa Keila, faz tempo que a gente não se vê. Seja bem-vinda. Ah, hoje à tarde hoje tarde não, na verdade ontem, eu fiz uma pergunta e deixei lá no History, nos stories, né, do Insta, perguntando quem é que tinha aí algum tipo de incômodo, um tipo de queixa que vira e mexe aparecia, né, no corpo. E, e aí vieram uma série de colocações aqui, foi muito bacana. Boa noite, Lê. Aí, ó, minha irmã presente na live. Até que enfim, né? Tem que entrar para esse mundo digital de cabeça. Boa noite, Tom. Gratidão pela sua presença aqui, parceiro. Até como fazer um comentário aqui, depois da live do Tom lá, tive uma série de pessoas entrando em contato para perguntar um pouco mais dessa questão, né, relacionada aos vícios. E vou colocar aqui para vocês, né, que vão estar assistindo essa live. Quem tiver interesse, principalmente para um acompanhamento, tratamento para tabagismo, é muito bacana a associação da reprogramação biológica com a hipnose terapêutica, tem um protocolo muito bacana. Então, nesse momento aí que as pessoas estão bem preocupadas com a questão respiratória, por toda essa história do coronavírus, né, é um momento com incentivos muito interessantes para que você, de repente, que está aí, né, nesse vai não vai para largar aí um vício que não contribui nada com você, né, para conseguir de uma vez por todas fazer isso, né, ficar tranquilo. Boa noite, Mariana, seja bem-vinda. Antes de começar falando do tema principal da nossa live, eu quero agradecer aí as perguntas que foram enviadas, respostas que foram enviadas, né, durante agora esses 2 dias que eu coloquei ali, que foram bastante, foi bem interessante, as pessoas comentando, até casos mais sérios, né? Casos mais complicados que envolvem uma série de somatórias de conflitos, de problemas. Mas, na verdade, a gente tem que ir pegando uma coisa de cada vez, entendendo quem é esse indivíduo que está aqui presente nesse momento, nessa forma que nós estamos, para daí sim conseguir realmente ter resultados melhores para tudo isso. Esses dias eu estava assistindo uma live até de uma outra pessoa e eu achei muito interessante uma situação antes de a gente comentar aqui. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Eveli, seja bem-vinda. Luana. E falava assim, né? Essa história de a gente ficar muito apegado à questão da matéria. Hoje a gente vai falar sobre dores, né? Sobre aquilo que não cura, né? Aquelas doenças que ficam indo e voltando, os sintomas que ficam indo e voltando. E eu vi uma colocação muito interessante e a pessoa que estava ministrando a live, né, estava fazendo a live, falava assim: se você ainda acha que você é somente essa questão material que está presente aqui, você vai ficar muito apegado às suas dores, vai ficar
apegado, né, a esse sistema de olhar somente para o seu corpo, para as situações que você vive, como você vive, as suas dores de uma forma geral. E eu gostei da definição que ele colocou. Ele falou assim: por fim, nós somos um monte de alimento, né? E quando ele fala isso, ele está querendo dizer, né? É um juntado de proteína, de carboidratos, de uma série de situações que tem um monte de bactérias em volta e que tem pernas, né? Então, se você acha que você é só um monte de alimentos com um monte de bactérias, né, grudadas nele e com pernas, né, você realmente vai ficar fixado, né, nas questões materiais só, vai ficar sentindo muito mais tudo isso. Boa noite, Antônio, sempre presente na live, gratidão pela presença mais uma vez, Rose também, sejam bem-vindos. Então a gente tem que começar a olhar para uma possibilidade um pouco maior e entender realmente que nós não somos só essas questões físicas diretas, né, e inconscientes o tempo inteiro. Então a gente tem muito mais capacidade do que isso, mas se a gente começar a utilizar uma parte que nos foi disponibilizada, que é a nossa mente, que é o nosso eu superior, vamos dizer assim, né? E isso tudo vai fazer a gente começar a ver luz fora da caverna. Mas isso dói um pouquinho, né? Isso tem uma necessidade de mudança e de autorresponsabilidade muito forte para todo esse processo. Boa noite, eu acho que é Euricle, Cristina, seja bem-vinda novamente. Passando mais uns recadinhos aqui antes de a gente começar com o tema. Para quem não entrou ainda, está disponível, né, eu montei um grupo no Telegram, tá? Então se você entrar no Instagram aqui, né, do Alex Lima Terapias, e lá na bio, que é onde tem a descrição, clicar naquele link lá, vai abrir uma outra página. Lá tem acesso aos vídeos do YouTube, tem um acesso direto ao WhatsApp para conversar comigo, caso você queira marcar consulta ou algo nesse sentido. E também tem ali o link que faz para que você entre no grupo do Telegram. E ali quase todo dia eu tenho colocado conteúdos ali em primeira mão, né, para depois colocar em outras redes. E pode ter uma troca um pouco mais próxima ali para quem quiser. Boa noite, Michele, seja bem-vinda, querida. Prazer tê-la aqui conosco. Diego, parceirão lá de Presente Prudente, do programa VO2, do Sistema VO2 para Up. Vamos fazer uma live daqui uns dias explicando para vocês aí como vocês podem utilizar a corrida, a caminhada, associada a tudo isso que eu tenho trazido para vocês aqui para realmente possibilitar mais recursos de saúde na vida de vocês, tá? Cris, seja bem-vinda, boa noite. Então, para quem não entrou ainda, vai lá, entra no grupo Telegram. Tem uma série de vídeos que já estão disponíveis no YouTube. Aqui também, se você quiser deixar perguntas, vai tendo essa interação e que vocês vão conseguir entender melhor tudo isso que eu estou trazendo para vocês. E ao mesmo tempo, a gente também começa a ter noção de que tipo de conteúdo que vocês querem escutar e ter uma nova possibilidade de entendimento. Formação biológica da turma que eu conduzo lá em Curitiba. Então, todo módulo que eu vou para lá, eu faço uma palestrinha antes, né, para conseguir levar mais conhecimento para outras pessoas também e outras possibilidades. E essa palestra é uma palestra bem interessante no sentido de por que a gente fica tão preso e às vezes não consegue sair de sintomas, né, ou daquela doença. E aí, para falar nisso, a gente acaba entrando numa situação assim: o que é, na verdade, cura, né, e o que é doença? Esse princípio, essas duas palavras, elas são meio complexas se você só olhar pelo mecanismo que a gente tem de entendimento né, no mundo ao qual a gente vivia, né? Para você ter uma cura, você tem que estar doente. Mas quando que você está doente? Por exemplo, se cai aí um martelo no dedo de vocês, né, no pé de vocês, e acaba machucando, você está doente por causa disso? Normalmente você vai falar que não. Você vai falar, não estou doente, não. Isso não é uma doença. Até porque você sabe, teoricamente, qual vai ser o percurso que vai acontecer a partir desse momento.
Mas quando você tem alguma coisa, né, principalmente um sintoma, né, que nós chamamos de doença, e que você não sabe de onde você veio, aí você vai classificar como, eu estou doente, principalmente por uma questão relacionada ao seu bem-estar, né? E isso vai fazer com que você comece a classificar isso de forma diferente. Mas entenda que das duas maneiras você tem sintomas, né? Você tem, além de ter sintomas, você tem incômodos, mas uma você sabe qual é o percurso, o ciclo que vai existir, e a outra não. A outra, né, muitas vezes a gente não tem essa noção de como realmente vai ser a progressão desse processo. Ou se tem de forma assim, não há justificativas, não há ainda certamente o porquê que acontece isso. Mas vai lá e toma seu remédio, né, para aliviar os sintomas. Então, quando a gente fala de doenças, de cura, isso vai depender muito do mecanismo que você aprendeu para entender o que é estar doente, né, e o porquê que você está doente, ou se realmente isso é uma doença. Mas no mecanismo que a gente começa a aprender agora, principalmente com bases na reprogramação biológica, que usa bases, por exemplo, da nova medicina germânica, do Hammer, das leis biológicas, né? O que é doença e o que não é doença? Porque a doença fica muito caracterizada no como a gente tem de sintomas, né? Mas não necessariamente esses sintomas quer dizer que você está passando por algo ruim. Pelo contrário, o seu corpo pode estar em resposta a algo que foi necessário. Mas por que quando você não tem sintomas, você não fala que está doente? Pode estar acontecendo alterações no seu corpo, mas você ainda não sentiu e você não fala que está doente. E o que seria essa doença? Né? A que é que você está respondendo de forma tão negativa que se coloca numa situação de doença? Isso começa a dar um pouquinho mais de visão para que vocês entendam que a todo momento, e aqui eu não estou falando que todas as reações do corpo de vocês, toda live eu falo isso e quero que fique bem fixado, isso não é um tratamento, eu não estou tratando ninguém aqui, são informações que podem fazer você entender de forma diferente, e entender isso já faz com que você possa também buscar outros tipos de respostas, né? Outros tipos de ações que podem fazer o seu corpo se sentir bem, tá? Mas toda vez que a gente fala nesse esquema de doença, né, e saúde, a gente acha que sintomas é doença. Mas na verdade, se o seu corpo passou por alguma coisa, você, na sua percepção, passou por alguma coisa que tornou necessário uma alteração no seu corpo para lidar com isso, né, você vai chamar isso de doença? Por exemplo, ninguém fala que está doente quando fica nervoso porque alguém fez algo que você não gostou e o seu corpo se alterou por isso. E nesse momento você não fala que está doente. Mas se você tem uma gastrite, você fala, nossa, eu estou doente, eu estou com uma gastrite. Que pode vir depois, principalmente, mas também no mesmo momento, durante uma raiva que você passou. Mas você não consegue colocar isso no mesmo ponto, porque o que você aprendeu? Se eu estou com um bem-estar, né, com uma situação tranquila, eu estou bem, eu não estou doente. A partir do momento que eu tenho algum tipo de incômodo, algo que parece não estar funcionando de forma normal, aí eu estou doente. Mas peraí, caiu aquele martelo no dedão do pé, doeu e você não falou que estava doente. Né? Você não teve essa percepção, porque você sabia qual era o ciclo. Agora, quantos sabem, né, do porquê da gastrite? Do porquê dessa dor no ombro, igual o pessoal que respondeu aqui para mim, né? Depois eu vou falar das pessoas que responderam o porquê que isso aconteceu. Né? E se não é uma questão claramente física, né, onde você consegue determinar, e eu não posso falar que todas as respostas do nosso corpo são por contextos emocionais, né? Seria leviano a gente falar isso, a gente tem que observar e levar o maior número de considerações para olhar para um paciente na hora que está chegando com a sua queixa e perceber sim se tem alguma coisa que realmente pode fazer uma influência química, né? Um trauma direto ou uma questão radioativa, de intoxicação muito forte. Mas quanto que se olhou para essa relação entre as nossas percepções, a resposta do nosso corpo em contrapartida daquilo que estava acontecendo? E isso, se você chamar de doença,
É injusto porque o seu corpo está fazendo o tempo inteiro algo para tentar te ajudar, né? E aí como é que ele vai tentar te ajudar? Em um certo momento, ele cria toda uma energia, uma força, modificações no seu corpo para poder lidar com isso. E num outro momento ele vai ter que se reparar, vai ter que descansar, né? Entre aspas, né? Vai ter que criar condições daquilo que ele exigiu ser melhorado agora. Só que aí você tem sintomas, né? Conversando até, né, com um colega hoje e falava que na época de frio ele tem lá uma reação em questão da parte pulmonar, né? Falar, mas então tá perdido, né? Todo mundo que mora em zonas onde faz frio vai ter sempre problemas pulmonares, né? Uma asma, uma bronquite ou algo nesse sentido. Falar, não, não tá. Então por que que você tem, né? Qual é a situação que envolve você para isso? Então vocês estão entendendo que eu tenho que estar disposto a realmente me curar, só que isso tem um certo preço. Isso vai fazer com que você tenha o mínimo agora de autogestão pela sua saúde. E é muito mais fácil eu permanecer muitas vezes na ignorância, esperando que ou o meu corpo, sozinho, sem entender o porquê, ou um remédio mágico, ou uma cura milagrosa apareça, né, para esse ser individual, essa máquina biológica fantástica que é o seu corpo, pelo aquilo que você percebeu, como você passou. Se você aí sim tiver noção disso, de como funciona e começar a investigar, você tem muito mais capacidade e chance de gerir a sua saúde com tudo isso. Mas agora a responsabilidade vai estar com você. Isso não quer dizer que em nenhum momento que você tenha que você não possa utilizar qualquer tipo de associação, de recurso para você conseguir alcançar esse processo. Rosane, seja bem-vinda. Denise, Sil, que entrou agora aqui também. Então vamos lá. Existe uma coisa no nosso corpo chamada programa biológico, né, que é de sobrevivência, que justamente é isso que eu estou falando. É como o nosso corpo aprendeu a reagir quando você passa por algo na sua vida, né? Por essas questões principalmente que chamam a sua atenção. E aqui nós estamos falando de momentos inesperados, pego de surpresa, onde inevitavelmente você se envolveu com aquele processo. E o seu corpo aprendeu a reagir inconscientemente com isso. Ele faz esse processo de colocar você dentro de uma mudança para que você consiga lidar e ao mesmo tempo, quando você já, ou ele, ou o seu corpo mesmo percebeu que está tudo mais tranquilo, ele também coloca você em um momento onde tem que reparar tudo isso, né? E isso tudo não depende da sua vontade, né? É inconsciente, é primitivo, é arcaico, vem no processo de evolução dos animais até chegar nos seres humanos e vai continuar. Só que se você somar agora isso e saber do poder de autocura, de funcionamento do seu corpo, com a sua consciência conjuntamente para que você trabalhe junto com isso, você vai potencializar isso de uma forma fantástica. E é isso, por exemplo, que se faz dentro da reprogramação biológica, né? E de tanto de outras técnicas que fazem esse olhar com esse entendimento para que você consiga realmente chegar ao ponto que você quer chegar, né? O que você deseja. Isso não quer dizer que é mágico, que você não vai ter trabalho, né, para fazer isso, de fazer esse autoconhecimento, esse auto-olhar, né? Mas é totalmente possível. Então, né, nós temos que, né, entender dessas possibilidades e utilizar de uma forma geral, e isso é o nosso benefício. Mas para falar de patologia crônica, a gente tem que entender a seguinte situação. Tudo que dura, né? O seu corpo tem capacidade de se recuperar, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Tudo que dura mais de 3 meses para poder se reparar no seu corpo, nós vamos considerar crônico. Então o tema da live era isso, né? Por que que você não se cura? Por que que aquele sintoma vira e mexe e volta? Ou aquele sintoma que apareceu demora e praticamente não sai, talvez diminua, né, a intensidade desse sintoma. Aí pode ser
aquilo que aconteceu, mas também eu tenho um prazo relativamente para isso. Aqui nós não estamos falando de recuperação traumática. Traumática no sentido, pô, sei lá, caiu de bicicleta, de moto, né, estilhaçou a sua perna, tudo. Eu não estou falando disso de prazo. Eu estou falando daquilo que apareceu, né, e você teoricamente deu aí a culpa no tempo, no pó, na comida ou em qualquer outra ação que a gente possa colocar teoricamente como efeito não tóxico, tá? Para isso. E aí você demora mais de 3 meses para sair desse sintoma mais significativo. E eu falo para vocês, assim, eu já peguei pessoas com histórico de 40 anos. Lógico, não 40 anos com a mesma coisa o tempo inteiro, mas 40 anos nesse ida e volta. Né? Não é incomum você pegar pessoas com 10, 15 anos, né, com a patologia que vem e volta com aqueles sintomas e falar, todo ano eu tenho que tomar antibiótico para tal situação. Né? Vira e mexe, eu tenho tal tipo de alergia nesse processo. Só que até então, elas não entendiam isso que nós vamos falar hoje aqui, ficava difícil sair. Né? Eu vou explicar para vocês quais são os motivos que fazem a gente não conseguir, né, sair desse processo. Então, 3 meses, até 3 meses, nosso corpo pode se recuperar, tudo bem? Pessoal, vai dando um ok aí para mim se está escutando bem, se a imagem está boa, tá? Coloca um joinha aí para a gente continuar aqui, vocês não perderem nenhuma parte importante referente à live de hoje, ok? Tá tudo bem aí? Beleza, muito bem. Então vamos lá. Por que a gente não se cura? Toda patologia crônica, todo contexto onde você demora para se recuperar e vira e mexe, volta com esse tipo de sintoma, vão ter 4 situações das principais, né, que vão estar envolvendo esse processo. Então, quem quiser anotar, aproveita aí. Quem não está ligado com esse mundo da reprogramação biológica, das leis biológicas, né, e já teve contato comigo, né, ou como paciente, ou como colega, anota isso aí, que se você começar a pensar, né, um pouco sobre isso que eu vou dizer, pode ajudar muito você a sair de processos que estão acontecendo há muito tempo. Tá? Então vamos lá. Primeiro é a ignorância. Ignorância não de ser burro, tá? Esquece a ofensa nesse processo. A ignorância do fato de não saber que existe outra possibilidade em cima da causa daquilo que você coloca como doença, daquilo que você coloca como, né, uma patologia ou algo nesse sentido. Então, quando você não sabe disso, quando você não sabe a causa, né, que está fazendo o seu corpo reagir, você pode estar passando o tempo inteiro pelos mesmos tipos de estimulação, de causas específicas, e você não sabe disso. Porque o que você aprendeu? Você aprendeu que faz mal é o tempo, é a poeira, é o alimento, né? É você agachar e levantar, né? E ter isso... Olha, tem até um mosquitinho hoje aqui. Ter isso como causa principal relacionada às suas dores articulares. E é engraçado, assim, se vocês forem ver, eu sou fisioterapeuta, tá? Então, se vocês forem pesquisar hoje, né, quais são os exercícios que realmente causam mal à sua saúde articular, por exemplo, tem muitos e muitos e muitos que já caíram por terra que não faz mal. Aquele famoso abaixar para pegar um peso, né? Já faz tempo que já caiu por terra que isso vai fazer mal para você. Eu não quero dizer que quando você está com dor, quando você está lá, né, travado, você vai fazer aquilo e vai te ajudar. Não é isso. Mas não foi esse movimento que foi o causador, né, mesmo mecanicamente, dos seus problemas. Então, o fato de você desconhecer e acreditar que é aquilo que está fazendo isso, faz você não tomar nenhum tipo de atitude, né, para que você possa mudar esse processo. Então, a ignorância, a falta de conhecimento é a primeira situação. Tá? Segundo, aí, grudado com esse primeiro item, entra um outro que chama releitura. E o que seria releitura? Como eu não sei aquilo que está causando o meu problema, eu não entendo que foi, por exemplo, um processo emocional que eu vivi, que criou uma reação no meu corpo, que eu não comando isso, é da maneira que eu percebi esse contexto, mas eu não comando como o meu corpo vai reagir. E nesse meio
ficou atrelado a alguma coisa, alguma marca significativa, que aí pode ser um alimento, como eu disse anteriormente aqui, pode ser uma temperatura, né, uma época do ano, né? Então eu posso estar entrando novamente em situações onde o meu cérebro percebeu que algo que estava junto àquele sentimento quando aconteceu, e ele vai fazer o quê? Opa, se eu estava na época do frio, quando aconteceu um problema relacionado, vamos dizer, na parte respiratória lá que a gente fala, uma ameaça de intimidação extrema ao seu território, né? Uma ameaça significativa a você, né? Algo que invadiram o seu território, você teve uma sensação muito de perigo, de medo. E nessa época estava frio, né? Toda vez que chega o frio, o que o meu cérebro entende? O que o meu corpo entende? Porque eu não tenho consciência. Ele entende, eu preciso reagir novamente. Então eu entro num processo chamado releitura. Não aconteceu novamente o problema, mas algo chamou atenção para isso. Agora, isso vai estar muito presente, sabe em quem? Em pessoas que não resolvem os problemas que aconteceram. Aquelas pessoas que ficam muito apegadas à dor, ao trauma, ao acontecimento e não conseguiram mudar esse tipo de percepção, elas entram muito fácil, né, nessa questão de releitura. E olha como isso é fácil. Ela pode entrar. Vamos dar um exemplo básico. Morreu alguém da sua família, tipo uma mãe ou um pai, né? E você teve uma grande dificuldade de lidar com isso. Eu não vou nem falar da forma que morreu, mas faleceu. Qualquer amigo que chega para você ou você fica sabendo que faleceu também a mãe e o pai, o que acontece? Você entra naquele processo de reação novamente. Então você não conseguiu lidar com essa separação, com o que aconteceu em relação ao seu pai e à sua mãe, né? E deixou você com uma marca muito significativa e o seu corpo reagiu e você nem sabe disso, né? Nem consegue ligar, às vezes, a sua depressão especificamente a esse processo de separação ou a sua alergia a esse processo, né? Quando você escuta alguém, né, alguém próximo que também perdeu um pai, uma mãe, um parente, você pode entrar dentro desse processo de releitura, seu corpo novamente reagir para isso. Mas não para por aí. Imagina que você está assistindo um filme, e lá no filme acontece o quê? Sempre tem questões emocionais, porque senão o filme não vendia, né? O filme não tinha bilheteria se não envolver você emocionalmente. Chega lá, você relembra novamente e você pode estimular uma reação do seu corpo novamente por esse processo. Quer ver uma coisa que normalmente é responsável, a gente fala no curso de reprogramação biológica, por 80% das releituras? Sonhos. Sonhos. Toda vez que você sonha, e vocês sabem, todo mundo já passou por algum tipo de sonho aqui, que parece que você está vivendo realmente isso. Quando você sonha, o seu cérebro já não sabe quando você está de olho aberto aquilo que é real, aquilo que é fantasia. Eu trabalho com hipnose e falo para vocês claramente para isso. Como é que eu consigo colocar um balão gástrico imaginário dentro do estômago da pessoa e a pessoa se sentir como se tivesse cheia, estufada, repleta, e eu não coloquei nada dentro do estômago dela? Como é que eu consigo fazer isso? Na verdade não sou eu, né? É ela que se permite esse processo acontecer. Então nosso cérebro tem muita dificuldade dessa dissociação, né? De imaginar aquilo que é real, o que não é. E quando você está dormindo e aquilo vem com uma intensidade muito grande, você pode relembrar situações e o seu corpo pode reagir referente a isso. Mas isso só vai ser potente para você, só vai ser importante se você não soube lidar com aquela situação, tá? Tô vendo aqui que a Rosane está colocando que não lembra dos meus sonhos, né? Muito raro. Mas a gente sonha todo dia, tá, Rosane? Pode ficar tranquilo. Só você está num estado, às vezes. Se eu não me esqueci, você é uma pessoa que trabalha bastante, que tem um ritmo de dedicação e de viagens, não sei como é que está agora, né? Bem intensos, então você é capaz, às vezes, de chegar lá e desabar na cama e isso ser um pouco mais difícil de relembrar realmente. Mas o seu cérebro está trabalhando, não desliga, você não apaga totalmente quando você está dormindo, né? Só muda a frequência cerebral, mas você pode, né, ativar situações relacionadas a esse processo. Então,
É isso aí, Antônio. O cérebro não consegue distinguir o que é real do imaginário, tá? Ele não... não é assim, não é que não consegue, né? Você sabe disso. É que a gente é facilmente induzido pelas nossas percepções a imaginar que as coisas são daquela maneira. E a força do hábito, da rotina, faz com que isso seja mais forte ainda. Mas em um outro momento a gente fala mais sobre isso. Aqui a Cris está falando que queria muito esse balão gástrico imaginário para emagrecer. Não, mas tem que ter consciência para utilizar isso, tá bom? Não é só uma ferramenta. Então a releitura é o segundo item que faz você não conseguir sair desses processos repetitivos de sintomas, tá bom? Então anota aí, ignorância, né, o desconhecimento sobre a causa, releitura, eu não sabendo da causa, eu posso ter elementos que estão no meu ambiente, e aí assim, vamos dizer, a gente tem ambientes que não são legais, onde o trauma ainda continua constantemente. Né? Se você passou por uma briga, né, por uma discussão, por violência dentro da sua casa e não houve uma separação, você está ali ainda suportando esse processo, o que você espera que seu corpo faça? Né? Como é que ele vai sair desse processo se você ainda está lá? Mas enquanto você não relacionar isso com a sua doença, com a sua patologia, inevitavelmente você não vai usar essa possibilidade de sair, de se afastar ou qualquer outra como uma possibilidade para trazer para você uma melhora significativa. Tá? Então as releituras são isso. Aqui a Fran colocou, eu tive muitas releituras por sonhos, consegui mudar o foco do sonho com homeopatia. Existe uma série de maneiras para trabalhar com esses processos dos sonhos, desde a homeopatia, como sonhos lúcidos, a gente chama, como sonhos conscientes, como você se programar para um bom sonho, né, uma boa noite de sono para dormir, mas isso requer também esse autoconhecimento. Né? Você não vai conseguir ter uma noite tranquila se você deitou cheio de problemas na cabeça. Inevitavelmente você vai ativar o seu cérebro a tentar, de alguma maneira, né, resolver isso para você enquanto você está dormindo. Terceira situação, remédio. Tanto que na imagem que eu coloquei, né, no post aí, da live de hoje, estava lá, né, uma parede de tijolos com band-aid, tinha uma trinca na parede de tijolo, então você coloca um band-aid, né, que justamente você não vai conseguir resolver o problema, e também tinha ali uma figura de medicações. Nós estamos acostumados e cada vez mais viciados, inevitavelmente, a abafar sintomas, né, a tentar não sentir nada. Cada esquina tem uma farmácia. E aí eu já peguei, já contei em outras lives, não sei há quanto tempo que já falei isso, mas eu já cheguei a ir em farmácias e ver na minha frente pessoas que estavam com uma lista e falando assim, nossa, acabou o Dorflex. E eu vou ter que ir lá comprar isso, porque vai que eu tenho dor. Ah, eu também não tenho aqui um remédio para o estômago. Ai, nossa, e se alguém tiver uma febre? Ai, e fez uma lista que parecia carrinho de supermercado. Nós não conseguimos, depois dessa era mais moderna, que incentivou a todos a não poder sentir nada o tempo inteiro. Se você está gripado, o seu corpo está lá querendo jogar você na cama para você descansar, mas não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso. Né? Então, o seu corpo biológico não quer saber disso. Ele precisa de descanso, ele precisa passar por esses processos sintomáticos para que até mesmo aprender a lidar com isso diretamente. Você quer ver febre, então, para a criança, né? A criança, a gente brinca, né? Mas a convulsão da criança normalmente é mais por medo, né, dela e em ver os pais apavorados com essa questão em relação à febre do que o perigo que a febre pode causar realmente. A febre é um processo natural, né, de resposta do seu corpo, ajudando a controlar a presença dos micro-organismos que estão ali fazendo o seu papel também, mas não podem chegar a um número significativo. Então já é mais do que recomendado você não cortar febres baixas, né? Porque isso vai fazer mal para o seu corpo e depois, com toda essa intoxicação que você faz com medicação e ensinando o seu cérebro a fazer o quê? Não pode sentir dor, não pode sentir dor, não pode sentir dor. Você vai lá, fica viciado naquele processo. O dia que você sente isso daqui de dor, você não consegue tolerar. Então essa é a época do mimimi. Né? Ai, não pode passar por isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que suportar todos os desconfortos, mas deixa a medicação, deixa essa ferramenta que você pode utilizar
para um momento que realmente é necessário, que realmente te coloque em risco, né? Só que nós não aprendemos dessa maneira, a gente não olha para o corpo dessa maneira, a gente não entende que o nosso corpo pode ter esse processo de autocura de outras maneiras, né? Do que não só com a medicação. A medicação não cura ninguém, a medicação abafa ou diminui sintomas, mas curar não cura. Agora, o que é que vai curar você? É você entender, é o seu corpo entender, é o seu corpo sentir aquilo que aconteceu como necessidade de reação e agora não mais é necessário. Mas para isso eu tenho que tomar consciência. Senão eu fico o tempo inteiro dentro desse processo, tá? Então, terceira situação, remédio. Tá? Remédio, né, aquela história em grande escala, pessoal que é viciado aí, ou mesmo que não aguenta assim, passar por um mínimo sintoma e já está se automedicando aí, fazendo esse processo para eliminar sintomas. Isso vai impossibilitar até mesmo o seu corpo se reparar. Se eu estou inflamado em alguma parte do meu corpo, e a inflamação serve para chamar a atenção das células de reparação para poder mudar aquilo, eu tomo um anti-inflamatório, eu inibo isso. Lógico, tem patologias e patologias, eu sei disso, mas o princípio basicamente é esse, eu vou cortar sintomas. Só que se aquele sintoma não é necessário para reparar a parte do meu corpo e eu não vou ter mais isso, quando que vai reparar? Aí acaba o efeito remédio, volta o sintoma. Acaba o efeito remédio, volta o sintoma e a gente não sai desse ciclo. Tudo bem aí? Quarto processo, e aí é um dos mais importantes que vai merecer mais 4 outros itens associados a esse. Rim, rim, rim. Guarda essa palavra. Os seus rins são os maiores fatores ou estão bem presentes nas dificuldades de reparação do seu corpo. E aí, o que eu estou falando é que quando os seus rins não estão funcionando de forma legal, principalmente na retenção de líquido, né? E não se engane, não é só quem tem aquele pezão inchado que retém líquido. Não é só aquela pessoa que percebe, né, na aliança da mão ou em outra parte do corpo que tem. Os magros também tem, os gordinhos são mais suscetíveis aí a passarem por esses processos relacionados a conflitos renais, né? Mas os rins vão bloquear os seus canais coletores, que nada mais são os lugares no rim onde você eliminaria o excesso de líquido do seu corpo e iria para a bexiga e depois você ia fazer seu xixizinho lá. Quando você tem um conflito que afeta o rim, ele bloqueia, ele não vai fechar totalmente o canal, mas ele vai bloquear um pouco mais a saída desse líquido e você vai começar a reter líquidos. E não tem tecido no seu corpo que se repare de uma forma capaz, né, e correta quando está túrgido, quando tem muito líquido, quando está edemaciado. Ele não vai conseguir se reparar estando com isso. Então o rim está muito presente em cima das doenças crônicas, das doenças degenerativas, né, na fibromialgia, nas doenças reumáticas, nas doenças autoimunes, né, e sempre vai ter rim envolvido. E aí, já que eu dei uma atenção especial para o rim, vamos falar o que é que afeta o rim, o que é que faz bloquear o rim. E aqui, eu não sei se a minha irmã ainda está presente aqui, minha irmã já teve umas pedras no rim aí, né? E ela sabe muito bem, porque nós já conversamos sobre isso. E o que é que afeta o rim? O que é que faz o seu rim bloquear e dificultar mais ainda você se reparar daquilo que você poderia se reparar? Então anota aí, foram 4 itens que estão relacionados a você não conseguir se curar, e agora eu vou te falar mais 4 rins, ou 4 itens que estão relacionados à questão de bloqueio dos rins. Então, o rim se afeta muito com medo, como diz aqui a Franciele. O medo é o que trava o seu rim, né? Mas não só um medo geral, tem alguns tipos de medos específicos que estão relacionados a isso. Primeiro, é o medo do abandono. Quando você se sente abandonado, e aí assim, o que é o abandono? Se você é criança e o seu pai e a sua mãe saem de perto e você se sente abandonado, é um abandono. Se você é adulto, né, e acontece alguma situação que você se sente sozinho, abandonado, né, por alguma pessoa, por algum parceiro que te largou, ou a sua mãe que morreu, o seu pai que morreu agora, né, mas mesmo você como adulto, é um abandono. E o abandono faz esse canal coletor se bloquear e vai ter mais dificuldades nos processos de reparação do seu corpo. Até já adiantando para vocês aqui,
não só esse, mas principalmente esse, na fase de cura desse abandono, você vai ter provavelmente uma pedra no rim, né? E aí o problema é a pedra sair pelo canal. Ela fazer o trajeto de dentro do rim pela uretra, né, pelo ureter, desculpa, depois até chegar na bexiga e sair pela uretra para trás. Esse é o problema. Dói porque está ali tentando fazer uma pedra passar num buraco, que às vezes não é compatível. Mas a pedra no rim, por exemplo, já é um conflito de resolução, já é em fase de cura, já passou por esse medo e aí já está se curando desse processo. Então, abandono é uma situação. Segunda, isolamento. Então, aquelas pessoas que ficam, que se sentem muito sozinhas, isoladas. E olha que agora, nesse momento, teve um monte de gente, né, com essa sensação. Por quê? Principalmente os idosos tiveram que ficar mais afastados da família, isolados, né? E eu vi, não por coincidência, porque a gente já estava esperando acontecer isso aqui. Eu ainda coloquei no grupo da reprogramação biológica lá de Curitiba, acho que antes de ontem, fiz uma reunião na terça-feira com eles. Eu coloquei uma notícia, deixa eu só abrir aqui para ler o tema notícia. A nova complicação surpresa do coronavírus. Adivinha? O ataque aos rins. O que acontece quando você está com suspeita, né, de coronavírus? Isola, coloca você fechado num quarto de hospital, com a possibilidade de você ir pro beleléu, isolado, não pode ter contato com nada, com ninguém. Quem chega com você tem que estar mascarado, todo equipado, todo aquele processo. Como você acha que você vai se sentir, o que o seu corpo vai se sentir nesse momento, né? Então esse isolamento, não só as pessoas que ficam muito isoladas, que têm essa característica de não querer contato muito com as pessoas, e cada vez mais vão reforçando essa sensação de ficar sozinha, né? De estar sozinha no mundo, mas principalmente quando você está, né, nesse processo de internação, quando você vai para o hospital, e aí, olha que legal, eu não falei para vocês que existe um processo de meio túrgico, cheio de líquido, de não conseguir eliminar isso? Qual é a primeira coisa que fazem com você quando você entra no hospital? Acesso venoso. E aí colocam o que em você? Líquido. Soro, o tempo inteiro. Por quê? Porque se eu precisar de medicação, eu já tenho um acesso direto. E aí eu estou falando para vocês que eu já não consigo me curar, né? Porque eu normalmente posso ter um bloqueio, né, de canal coletor, e eu vou lá e ainda ainda enfio líquido com você 24 horas por dia, né? O que você acha que vai acontecer com a capacidade de reparação do seu corpo? Vai lá pro beleléu, né? Então é mais uma situação que está relacionada a isso. Terceira, então o primeiro foi abandono, segundo isolamento. Terceiro, conflito do refugiado. O que é esse conflito? É como se eu não tivesse me sentindo pertencendo àquele local. Pensa nos refugiados que saem, né, dos seus países, obrigados, né, a fazerem isso. E quando chegam em outros países, obviamente que não tem um olhar de recebimento muito bom, né, porque eles chegam em estados deploráveis, eles teoricamente, né, para quem está recebendo, vai tomar o meu emprego, vai ser uma mão de obra barata, eles são meio isolados e excluídos da sociedade, marginalizados. Aqui no Brasil não é diferente, a gente não tem tanta situação disso, mas haitianos, né, bolivianos, peruanos que vêm para o Brasil e vão querer, né, tentar conseguir uma vida melhor, a gente acaba olhando com aquele olharzinho tudo e eles se sentem isso. Então, refugiado é o conflito, né, do não estar se sentindo pertencendo ao ambiente. Mas isso não precisa acontecer somente nesse caso, que eu estou falando de guerras ou algo nesse sentido. Quando você sai de um emprego para o outro, quando você sai de um setor onde você trabalha e vai para o outro e se sente meio boiando, sabe? Meio sozinho, meio não pertencendo ao ambiente, o seu canal coletor pode bloquear. E ele se bloqueia por quê? Né? Aqui eu vou dar uma explicação mais rapidamente técnica para vocês. Ele se bloqueia porque isso aqui pode salvar a sua vida. Porque o quarto item desse que eu estou colocando para vocês relacionado ao rim é o conflito existencial, né? É o conflito que aí o Luiz colocou aí, né? O Antônio, né, colocou ali logo no começo, é o conflito da ameaça. A ameaça à minha vida está ameaçada, né?
E aí quando eu sinto que está ameaçado de alguma forma, eu vou bloquear isso, porque água é vida e junto com água não se engane. Você lembra quando você faz lá o exame, né, de urina e vai lá ter a creatinina, né? É proteína, é alimento. Eu seguro alimento e água, que simplesmente é o que o nosso corpo precisa para sobreviver. Por isso que o meu rim faz isso. Então, essas sensações de medo, repetindo, com conotação de abandono, de isolamento, do refugiado e existencial, né, vão fazer o seu canal coletor bloquear. Bloqueou, aí você começa a não conseguir se reparar. Então, olha só, eu, né, para terminar assim, já estamos chegando aí a um bom tempinho de live para terminar, mas eu vou colocando aqui as respostas. Eu perguntei para as pessoas, né, que elas me colocassem o que acontecia com elas, né, que vira e mexe aparecia de sintomas que ela não conseguia se curar. A identificação é você, porque você não conhecia outras histórias. Então aqui colocaram, a Amanda colocou aqui para mim, eu penso muito em situações ruins que aconteceram comigo, pessoas, acontecimentos que me prejudicaram muito. Lembra que eu falei aqui no começo da live? Pessoas que não trabalham os sentimentos, que têm ressentimentos, né? E que levam isso durante muito tempo, não se curam. Porque, obviamente, o que acontece? Eu fico sempre trazendo a qualquer coisa que me lembra aquele acontecimento, isso para minha cabeça. E aí meu corpo vai reagir como? Da mesma forma que ele reagiu lá quando aconteceu isso. E qual foi o sintoma que estava associado a isso? Depois, acho que até colocou aqui gastrite, né? O sintoma dela era gastrite. Aí teve uma outra pessoa que colocou aqui enxaqueca. As enxaquecas estão muito relacionadas a conflitos de autodesvalorização intelectual, mas também pode estar relacionada a edemas cerebrais relacionados às fases de cura de qualquer conflito no seu corpo, né? Então, que conflito está mais presente nessa pessoa, né, que colocou aqui da enxaqueca? Por que não sai? Ela toma remédio? Ela sabe desse contexto? Ela já mudou as percepções aos seus conflitos, seus traumas, ou o tempo inteiro fica com a mesma situação? Se ela não tiver consciência disso, como é que ela vai sair? E outra, está se sentindo abandonada, isolada, refugiada, né? Ou ameaçada, né? Com esse que é o existencial que eu coloquei para vocês? Não dá. O que mais? Alergia. Uma colega aqui colocou da questão da alérgica, né? O que faz o meu corpo entrar em processo alérgico? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não comi nada diferente, eu não fiz nada diferente. Ou ela vai colocar esse processo em culpa de algum suposto elemento que causa isso. Como eu falei daquele colega que estava colocando lá, não, essa época do frio é dose, mas esquentou já vou melhorar, né? Beleza. Na verdade, quando você está tendo o sintoma pulmonar, já é a melhora. Porque você não manteve o conflito novamente, né? Você, na verdade, só relembrou e o seu corpo faz você entrar nesse processo e depois entra no processo de reparação, né? Quem mais colocaram aqui? Garganta, né? Dores de garganta. Quem? Desde quando que eu não engulo situações relacionadas ao que é vital para eu abocanhar? E toda vez que acontece algo parecido com isso, eu tenho novamente aquela famosa infecção de garganta, né? Mas eu vou lá, não engulo, o meu corpo se altera para poder preparar fazer isso, e aí quando eu vou lá e resolvo esse problema, eu tenho que reparar, e a reparação vem através da inflamação e da presença dos micro-organismos. Quantas pessoas você conhece, né? Quantas pessoas vocês conhecem que morreram por infecção de garganta? Poucas, né? Então, por favor, né, não se desespere com isso. Lá a vovozinha já falava assim, ó, paninho quente na garganta, água morna com gargarejo, vai curar e vai ficar, né? Ou vai curar nada, né? Vai ajudar você a passar por esse processo e vai ficar tudo bem, é bem tranquilo. Aqui colocaram também intolerâncias alimentares, né? Então, seja ao leite, ao glúten ou outras coisas. Não que o leite seja algo ótimo para o nosso corpo, não que a farinha, né, hoje que tem, seja algo de qualidade. A gente pode fazer sim opções por alimentações muito melhores em relação a isso, mas não dá para falar que é só esse processo, tá? Só.
Grato aí pela colocação, Antônio. Aqui não tem meio termo, não tem que ficar escondendo nada. A gente coloca tudo para fora que tem que colocar, porque não é só isso que eu estou dizendo para vocês. Né? Isso pode contribuir muito para a vida de vocês, mas não é só isso, tem mais. Né? Então, o que eu estou colocando aqui é um pouquinho daquilo que a gente sabe, do que vê no dia a dia, para poder realmente mostrar para vocês que pode ser diferente. E eu, na minha vida pessoal, dentro de casa, a minha irmã que está aqui sabe disso, minha filha tem, né, febre, a gente bate palma, fala, eba, muito bem, tá com febre, né? Seu corpo está funcionando perfeitamente bem. Olha como muda o seu entendimento quando você começa a olhar para esse corpo e para esse indivíduo de forma diferente, tá? Tô vendo que entrou aqui mais um pessoal. Ô Rodolfo, grande Rodolfo Biasi. Prazer ter você aqui comigo na live. Pena que nós estamos no finalzinho aqui, mas um grande profissional que trabalha com tudo isso também que eu estou falando aqui. Estamos aqui também com a Lígia, a Maria Leonor, aluna lá, né? A minha irmã que está aqui comentando. Então, eu faço tudo isso de coração e coloco para vocês realmente de peito aberto para que vocês possam usufruir dessas informações. Então, agora, daqui para diante, comece a olhar para esses fatores que a gente falou hoje na live aqui. Comece a olhar, né, o quanto que você realmente acha que a solução para aquilo que você tem de sintoma só fica nos modelos ao qual foram apresentados até então. É só cirurgia, é só medicação, né, é só abafar o sintoma. Tá doendo, tira, né? Tá incomodando, tira, né? Quanto que realmente, né, vocês vão utilizar desse sistema o tempo inteiro. Em algum momento pode ser necessário, tá tudo bem, é uma ferramenta ótima, mas não existe só esse tipo de elemento. Outra coisa, comecem a olhar para a vida de vocês. Tenha essa autorresponsabilidade, esse autoconhecimento. E entenda, não é magia, não é misticismo, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês tem bases biológicas. Né? Tem base de conhecimento que tem sido aplicados há muito tempo por um monte de pessoas. Só que, logicamente, não se trabalha em escala. Né? Eu não consigo vender isso no sentido de escala. Né? Não, porque cada um vai ter que olhar para o seu interior, para o seu momento, para aquilo que está passando. Né? Só que isso é um baita aprendizado. O ser humano vai desenvolver muito com esses processos. Então levem isso agora aqui. Para de achar que tudo aconteceu porque é uma punição, e aí entra principalmente as questões religiosas, ou um mal, ou uma pessoa quis isso para mim, ou alguém temperou diferente aquela comida. Calma, né? Começa a correlacionar aquilo que dá para você alcançar dentro da sua vida, com os seus entendimentos, aquilo que você vai olhar para você. E aí, não realmente conseguiu fechar nada dessas alterações, você vai começar a olhar para esse mundo externo e conseguir ter situações cada vez melhores em relação a isso. Tudo bem? Então, grato pela presença de vocês. Para quem quiser deixar perguntas, tá? Sobre aquilo que eu falei hoje aqui. Tem gente que tem vergonha na live de escrever aí, ou não tem habilidade, né, de digitar. Manda no direct, né? Aqui no Instagram tem o direct, pode mandar diretamente para o direct. Lá na bio, né, tem a descrição lá, tem um link na bio que tem o contato meu direto WhatsApp. Então, para quem está em busca, né, de um olhar diferente em relação ao tratamento, também tem. Logo, logo vamos lançar turmas novas aí em relação à reprogramação biológica. Estou terminando uma lá em Curitiba, mas vamos entrar com mais outras aí, progredindo com esse conhecimento a serviço da vida. E eu espero que vocês cada vez mais, né, utilizem tudo isso com consciência, com tranquilidade, sem achar que é uma questão mágica, não. Né? Mas que tem muito mais do que a gente pode utilizar do que só aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Tá? Essa é a evolução. Deixa eu ver aqui. Dá tempo de explicar as disfunções e linfonodos? Então, seria um tema para uma outra live, mas para você ter uma ideia, assim, toda vez que eu entro em processo de reparação para esse tipo de tecido, também estou em fase de cura. Né? Mas aí a cura vai entrar com um conflito que a gente chama de autodesvalorização, referente a não conseguir me proteger ou proteger alguém. Tá? Então isso vai entrar muito na questão dos linfonodos, mas isso é um tema para uma outra live, para a gente conseguir, né, debulhar e entender um pouquinho mais, e sempre voltando aqui com a percepção de cada um. Né? É a sua percepção que vai ditar como o seu corpo reage.
Então não posso falar que a pessoa vai reagir de tal maneira, não. Né? Eu posso falar, né, quando o corpo dela reagiu, que ela reagiu por causa da situação que ela viveu. E ela vai me contar o que ela viveu, o que ela passou para ter a necessidade de fazer isso. E a gente se surpreende, tá bom? A gente, né, fica muito assim, surpreso no bom sentido do quanto realmente isso acontece diariamente. Tem coisa que acontece no seu corpo, ele está se reparando e você nem sabe, né? Porque o sintoma não foi forte, não foi significativo. Só isso. Né? Então, tomar consciência disso faz toda a diferença. Um grande abraço para vocês, até semana que vem. Quem não entrou, tem o grupo do Telegram, tá? Também tá o link aqui na bio, né? Alex Lima Terapias. E lá eu vou colocando conteúdos diários. Tem os vídeos no YouTube, mesmo nome, Alex Lima Terapias. Para quem não assistiu, tem umas lives muito bacanas para trás aí. E qualquer coisa eu estou sempre à disposição. Um grande abraço para todos vocês, obrigado pela presença e até semana que vem. Até mais.